Sejam bem-vindos a mais um podcast Pecuária 5.0, podcast para quem gosta de gado. E hoje estamos aqui no Tocantins. Já tivemos uma entrevista aqui no Tocantins, em breve teremos outra entrevista também. E estamos com um técnico muito bom, né, que eu conheço há bastante tempo aí, aqui em Arraias, no Tocantins, numa fazenda onde vai se tornar a referência de pecuária aqui da região, onde temos dados, né, que vai trazer para vocês aqui muito conhecimento durante essa entrevista. Estamos aqui com o nosso amigo Arthur Barreiros, né, que é o zootecnista. Eu sou Paulo Vinck e convido vocês para estar participando do podcast Pecuária 5.0, o podcast para quem gosta de gado. E aí, Arthur, como é que você tá? Tá bom? Grande, Paulo, tudo bom? Bom mesmo? Prazer. Forte? Prazer? Bom demais. Forte? E aí, Arthur, conta para nós aí. Se apresente o Arthur, como Arthur aí. Bom demais. Então, meu nome é Arthur, sou paranaense, fazem 5 anos que eu estou aqui na Bahia, zootecnista, sou formado em Maringá, fiz mestrado em Maringá, berço de muitas metodologias, né? Se a gente puxar aí a Integra, do nosso querido Antônio. E estamos aqui agora tentando mudar a realidade do nosso Tocantins. Um estado que tem um potencial gigantesco, né? Sim, com certeza, com certeza. O Tocantins, ele é um estado muito bom, até porque a gente já teve em algumas fazendas aqui, que até você já passou por essas fazendas, né? Positivo. O Neto aí, que foi um dos nossos entrevistados, já se tornou uma grande referência aqui na região, pela recria e engorda lá dentro da fazenda dele, né? Um confinamento muito bom. E hoje nós estamos aqui nessa fazenda, vamos falar um pouquinho dela, mas antes disso daí, falei, como é que o Arthur veio parar no meio da pecuária? Bom, o Arthur veio parar no meio da pecuária por intermédio de alguns amigos que faziam zootecnia, por incrível que pareça. Nunca tive contato nenhum com pecuária, caí de paraquedas na faculdade Logo na pecuária. E me apaixonei. Uma coisa que tem muito a evoluir, então a gente, com uma cabeça um pouco mais empreendedora, a gente vê que tem muitas oportunidades. Sim. Desde o começo me apaixonei pela parte da gestão, então desde 2011 eu já vejo palestra do Antônio em Maringá, então acabou que lapidou e moldou a forma que eu trabalho hoje, até finalizando a certificação Gama, que também já fez ela. E assim, foi visto como oportunidade mesmo, como um negócio, nada de paixão, é como se for. Tem a paixão, mas é uma coisa que é a paixão pela coisa que funciona, né? Sim, você trabalha tem a oportunidade com de o propósito melhorar. de fazer aquilo dar certo. Exatamente. Não somente com aquela paixão de ver um negócio bonito, mas também rentável, né? E a gente sabe que a pecuária é bastante carregada de emoção, né? Então, não tem problema carregar emoção, mas a gente tem que trazer também a parte que rentabiliza e monetiza ativos que são muitas vezes milionários, né? Sim, com certeza. Com certeza. Principalmente uma aquisição de uma fazenda. Sem dúvida. Se você não souber com que você vai trabalhar e quanto você vai produzir nela, não adianta de nada você comprar ela, né? E justamente as pessoas que entram atualmente veem a rentabilidade da pecuária e falam, não, isso não é um negócio. Então a gente sabe que tem muitas coisas envolvidas, tem a valorização da terra, que está sempre ano a ano vai valorizando. Então são ativos milionários e a gente tem que trabalhar para monetizar e fazer que esses projetos gerem caixa, né? Então o nosso grande papel aqui é fazer esses negócios gerarem caixa. E a parte de cobrança do dono dessa daqui, principalmente, sem dúvida, porque há grande, uma comparação, né? Há uma comparação com outro negócio que o proprietário da fazenda tem, então muitas vezes a gente fica ali, mas só isso? Aí a gente traz toda a média de fazendas do Brasil, onde a gente está posicionado, onde a gente pode chegar, para poder desenhar esse projeto, como vai chegar. Exatamente. Um presente aqui para você. Muito obrigado. Agropecuária. Bom demais. E aí, hoje, Arthur, para você, como zootecnista, trabalhando como consultor de fazendas, né? Principalmente aqui nessa área do Tocantins, que é uma área que ainda é um pouco escassa de mão de obra qualificada, técnicos, para dar essa consultoria, para vir aqui fazer essa consultoria. Qual é o maior desafio que você está encontrando hoje nesse ramo que você está aplicando o seu conhecimento? Na verdade, a gente vê uma vasta presença de técnicos. Só que a gente vê que são um pouco mais técnicos ligados à parte comercial. Então, assim, a parte comercial muitas vezes não está linkada a uma meta da fazenda. Então, às vezes vai chegar um profissional aqui e falar assim, mas é melhor fazer desse jeito. Com certeza, muitas vezes pode ser melhor fazer desse jeito. Mas qual que é a meta da fazenda? Será que eu preciso fazer aquilo?
para a gente atingir essa meta. Então a gente tem muitos profissionais, mas alguns profissionais que estão preocupados mais com a parte comercial. Então a Sim. gente faz esse jogo por trás para tentar trazer o que a gente precisa para alcançar a nossa meta. Porque técnica tem muita técnica. Tem. Você pensar na recria Tem. engorda, pô, eu posso acabar o bicho na tip, posso acabar o bicho no confinamento, posso mandar o bicho o animal para um boitel. Então, assim, eu tenho várias técnicas, só que daí, antes da técnica, eu tenho que linkar junto com a meta da fazenda. O Aí quanto você tem sim, que depois que eu produzir. tenho a meta, eu começo a trazer qual que é a técnica que vai atingir aquela meta. Depois disso, a gente consegue afunilar muito as coisas e não ficar olhando tanto barulho, principalmente de Instagram. A gente vê muita coisa. É, Pô, rapaz. pô, o Nossa. produtor que olha o Instagram fala, nossa, mas eu vou fazer isso aqui agora. Será que precisa? É, tem disso mesmo, tem disso mesmo. Será que Eu mesmo precisa? eu vejo muito assim, eu encontro muito desafio em questão da consultoria, que nós aplicamos um método, né? Uhum, Aplicamos um método, tal, um método Gama dentro de uma fazenda e tal. bacana. E aí, no outro dia, o produtor chega assim, rapaz, eu vi o cara colocando uma cerca que puxava por dia 20 metros e botava 1.000 animal dentro de um hectare. Eu falei, rapaz, é mesmo? E ele, não, vamos fazer, vamos ter que fazer. Aí estraga o projeto todo. É, e muita... Hoje, esse mercado social, essa mídia social, ela leva um conhecimento de outros lugares, de outras Uhum, fazendas, uhum, de outra realidade, de outro gado, de outra pastagem que não se sim. aplica àquele lugar, mas Uhum, eles falam que aplica, que é até uma coisa que a gente briga muito hoje no nosso meio pecuário, que é o quê? É essa receita de bolo sim. não existe. Uhum, É mentira. Não uhum, existe. Cara, se chegar aqui um cara para te vender nutrição e dizer, ó, o mesmo sal que eu uso na fazenda do lado aqui, ele vai dar certo aqui. Não vai. Não vai. e Sabe muito... por quê? Porque a diferença entre os métodos aplicados aqui, os métodos aplicados lá, o gado daqui, o vaqueiro daqui, o vaqueiro de lá, as pessoas, a pastagem, o gado, o tipo de manejo que você faz na fazenda, tudo muda. Então, como é que você vai vir com uma receita de bolo para colocar numa forma de lavar arroz? Sim. Entendeu? Uhum, A receita de bolo lá dá certo, mas uhum. aqui não vai dar. Aqui É, lá vai dar certo, nessa fazenda. Ah, não, mas eu coloquei em outra fazenda e deu certo. Quem colocou? O mesmo dono, né? Aí ele chega aqui, até o vizinho mesmo. Vizinho é a maior coisa mais complicada que existe. Vizinho, quando ele chega na fazenda do pecuarista, ele diz assim, rapaz, lá na minha fazenda, eu plantei um capim lá e colhi uma silagem e deu boa, viu? Aí o dono da fazenda já chega logo em você como consultor e fala, o vizinho ali fez a silagem na fazenda dele uhum. e deu boa. E E, muitas vezes o vizinho tem mais dinheiro para os ingredientes do bolo dele que eu não tenho. Às vezes é, o bolo dele vai ficar um pouco mais caro, ele vai ter mais resultado. Um bolo, vai ser um bolo mais bonito, vai. Mas ele tem um pouco mais de desembolso para construir aquele bolo. Será que o vizinho tem essa condição de desembolsar? Então a gente sempre começa com a safra com o nosso orçamento. A gente sabe quanto que a gente pode direcionar para administrativo, quanto que a gente pode direcionar para insumo de rebanho. Aí a gente destrincha o insumo do rebanho. Sanidade, nutrição, pastagem. Então a gente começa a safra já sabendo onde a onde gente vai quer chegar aplicar. e onde vai aplicar. E aí, acerca do ano, a gente vai monitorando onde estão esses gastos. Então, assim, é muito difícil uma pessoa que está hoje numa consultoria ver uma coisa e querer aplicar dentro da safra. Eu sempre falo assim, ó, dependendo da maturidade da propriedade, a gente tem que conquistar o direito de muitas vezes utilizar uma tecnologia. Às É, vezes eu posso chegar aqui, você olha a fazenda, eu vi que o pastejo em faixa ultradenso é muito bom. Concordo. concordo também. Tá fazendo rotacionado bem já? Tá conseguindo colher bem Tá com o conseguindo pelo rotacionado? menos botar o gado para comer, entrar e sair na Exatamente. época A certa? cerca elétrica já está funcionando no rotacionado? Não. Vamos aprender no rotacionado? Porque o rotacionado é uma baita da tecnologia que muita É, gente não sabe fazer ainda. isso é verdade. Aí a gente cria toda uma coisa sobre ultradenso, nada contra o ultradenso, excelente. Mas Mas assim, para quem já faz ele, vamos né? conquistar um degrau para depois chegar no ultradenso. Vamos conquistar uma tecnologia nutricional para poder colocar um proteico energético na Exatamente, fazenda, exatamente. entender como é que, assim, uma coisa que eu vejo muito também é a questão de mineralização. Uhum, Quando você vai mineralizar o gado, tem fazenda que ela não é adaptada nem para colocar um sal mineral. exatamente. Né? Ele não consegue fornecer um sal mineral. Qual que é o consumo de sal mineral? Ele é Uhum, infrequente, uhum, né?
a época de chuva vai dar mais, a época de seca vai dar menos, um dia que o gado vai caminhar mais, ele vai comer menos. Então a pessoa não sabe nem medir o sal mineral, vai querer botar um proteico Isso. energético. Muitas vezes não sabe medir, não sabe nem quanto o desempenho do mineral Tá tá tendo dentro da sendo safra. Porque assim, pulando do mineral para um proteico energético, a gente está falando um salto de GMD também, saldo de GMD e o desembolso. de desembolso. Então assim, onde que eu tô aqui no meu chão de fábrica? Vamos rodar no mineral, numa safra, para ver, vamos gerar o nosso dado de mineral colhendo bem capim? Sim, Porque depois o salto do proteico energético colhendo bem capim, cara, é incrível. é. Então assim, vamos conquistar, subir a escada do proteico energético, do Matip, vamos aprendendo. Então, sempre que eu chego numa propriedade, a primeira safra a gente sempre vai aprender, vai ensinar eles a fazer as tecnologias básicas, as que muitas vezes não custa dinheiro, Sim. que é Que é o trocar um manejo. animal É o de manejo no pique, um curral, é a manejo no forma de curral, como uma tratar o apartação. gado, como fazer uma vacinação. Que eu vi Exatamente. ali que você estava trabalhando a questão Uhum, da vacinação. Isso fazendo. implica muito, eu já vi estudos que mostram que influencia até 30% do ganho de peso do rebanho a forma com que você trabalha com ele no curral Sim. para devolver ele para pastagem. Você vê um animal que ele vai para o curral, uma vaca que vai no curral, ela demora cerca de 6 dias para voltar a consumir normalmente a, a pastagem, Sim. entendeu? Imagina a mineralização. Uhum, Aí se você trabalha direito com esse animal lá no curral, faz um manejo racional bem feito, sim. mexer com esse animal bem trabalhado ali dentro do curral, os vaqueiros não gritar, não ter aquele bate-bate, você consegue ter um ganho muito mais durante o mês que você está Uhum, trabalhando, igual você faz o desembolso cabeça mês, faz o sim. GMD no mês, vamos botar o Uhum, GMD do mês que você jogou o gado no curral, ele vai ser mais baixo, uhum, né? Então o manejo ele implica muito nessa questão também, né? uhum. E são tecnologias que não custam nada, né? Então, assim, um manejo, uma apartação. Então, são coisas que a gente vai aprendendo para conquistando outras tecnologias, né? Sim, com certeza. E quais são as metas futuras aqui para essa propriedade? Eh, a gente comentou que o proprietário ele tem um outro negócio e ele compara muito, né? A gente sabe que a média nacional, a É gente tenta buscar os 4% quatro por aí, cento, né? no Do valor que da terra e vale 20% do valor do do rebanho, valor do né? rebanho, né? Então a gente tentar monetizar em 4% aqui. 4% já tá nessa safra, eu acredito que com efeito de mercado, mas a próxima a gente já vai tentar beliscar os 6%. Então, assim, o planejamento já está sendo desenhado Subiram muito. para subir para 6%, e a gente tem que faturar aí em torno de abater em torno de 800 animais É para uma para fazenda que tem quanto de pasto hoje? 400 hectares de pasto. Nossa, tá muito bom. A Você entendeu? taxa de lotação da fazenda tá Então, muito boa essa para uma taxa de sequeiro, né? isso, sequeiro ainda. A gente tem a ideia de trabalhar com partes irrigadas, mas ainda não vai entrar na próxima safra. Essa safra atualizada, eu posso te dizer, nesses 3 trimestres, a gente estava pesando gado ali e Sim, fazendo o fechamento, né, do terceiro tri. Então a gente está hoje com um GMD acumulado aí de 362 gramas. no sal mineral, né? Só sal mineral, e a gente passou com ureado na seca. Então, assim, Na é o seca. básico para a gente ver o que é o nosso, assim, o mínimo. Manejo de pasto, ureado e mineral nas águas. Então, hoje a gente fechou esses 9 meses, né, que são os 3 trimestres, com 362 gramas. Para recria, a gente sabe que ainda está tá abaixo. Mas aqui no início, comentei com você lá no curral, a gente entrou para organizar, né? Então, assim, no início a gente tinha vaca parida, nós tínhamos vaca prenha, nós tínhamos bezerra, bezerro. Então, assim, primeiro a gente pegou todo esse lote, só que lá no junho, julho do ano passado, a gente tava com vaca, abatendo vaca de R$ 180, Meu cento e Deus. oitenta e cinco reais. Então, assim, a gente já vê um horizonte de diferença já, e o que a gente conseguiu monetizar em cima desses animais com efeito de mercado, e depois vou trazer essa informação sem efeito também, porque aí é a verdade nua e crua, Na né? verdade, não é crua. Se a Porque gente assim, não utiliza o ágil para balizar, sim. a gente sabe a realidade do que aconteceu, Então, né? você pegar a lotação média aí dessa safra nossa até o março, a gente está com uma lotação aí de 1,18. Então, você pegar a lotação, está sendo boa, uma área de primeiro ano, uma área que é adubada, uma área que foi calcareada, uma área que está sendo manejada, uma área que tem cerca elétrica, que a gente trabalha com módulos aí de até 40 hectares, dividido em 4, na maioria deles. E alguns pontos de suplementação e de água a gente ainda está corrigindo. Então, assim, a parte de distribuição de água na fazenda a gente está melhorando. Não foi 100% nessa safra. E a gente já tem um resultado muito bom. Então, a Tem. lotação nossa é boa, sem o coxo.
Agora a gente fez 2 currais de confinamento para bater esses animais. Vai fazer E um confinamento dentro da fazenda dentro mesmo? da fazenda, já colhemos também a nossa estratégia de entre safra é tirar os animais mais pesados para o coxo e já começar a fazer as compras com a silagem que a gente tem de capiaçu. Sim. Então a estratégia de entre safra é essa, porque a gente tem que achatar a curva da sazonalidade. Você pegar a curva da chuva e da seca, aquela A curva curva é muito grande. muito grande. Então Agora, se quanto você tem mais reserva durante esse período, tá ótimo quanto para a mais você fazenda. achatar lá para cima é onde está o segredo. Então o segredo é trabalhar com a boia na entre safra e produzir ela barata, principalmente nas águas, né? Então assim, o nosso GMD a gente consegue melhorar, mas a gente sabe que as técnicas que a gente empregou nessa para as categorias que tinham dentro da propriedade está ok, a lotação está ok, então se a gente trazer só a lotação e só um incremento de 20% no GMD na próxima, a gente pula aí para mais de 15 arrobas por hectare. Pô, muito bom mesmo. Você vê que a média nacional, ela tá É, em 7, 6, 6, 7, 7 né? arrobas, 6, né? 7 Você arrobas. tá dobrando É, praticamente a média de arrobas por eu hectare. fechei o terceiro tri aqui sem o coxo, só com os animais a pasto, já em 7 arrobas. Então tem Aí, ó, mais 3 meses para trabalhar. só o mineral. Só Só o mineral e ureado. mineral oleado. Hoje você trabalha com a parte mineral, com o ionóforo. Como é que você trabalha? Como é que você posiciona essa mineralização do gado aqui dentro da fazenda hoje? É um pouquinho polêmico, sabe? Aham. Confesso que minha opinião Não é não vai pequeno, agradar a não. muitas pessoas. Mas eu embaso muito na opinião do professor Edênio Detman, Sim, de conheço. Viçosa. E ele é uma pessoa que, cara, vamos fazer o mínimo com mineral. A gente não tem muito trabalho para animais a pasto com ionóforo. Aham. Então, assim, deixa o ionóforo para o confinamento, que ali a gente sabe que a monenzina tem muito trabalho, faz A diferença. salicina faz uma diferença. Salicina. Aí no coxo, sem dúvida, tem que trabalhar. Agora no passo, eu prefiro. Você É, prefere, eu eu, pre- prefiro me eu abster disso prefiro, aí. eu prefiro abster do direito de ficar calado. Eu prefiro abster. Então, mas você usa a mineralização durante as águas e o Sim, salreado durante a seca. Você isso. posiciona o mineral para vacada, diferente dos bezerros, ou você usa o mesmo mineral? Aqui Como é na que você... questão a gente usou o mais simples porque estavam muitos lotes misturados. Então a Uhum, gente usou o simples e foi descascando esses animais até chegar agora, que é quase onde a gente quer, que são só os animais de recria mesmo. sim, E claro que na seca eu vou querer trabalhar com proteinado, um proteico energético. Porque um animal de 200 quilos vai comer um proteico energético 600 gramas. A gente vai é, produzir na nossa fábrica ali um proteico energético de não vai dar R$ 2. não dá não. Mas aí você já pega qual que vai ser o desembolso cabeça-dia do animal desse. E quanto que ele produz Agora de eu tenho a quilograma dia, né? oferta para que esse animal responda com proteico energético? Se eu não tiver, eu não posso. Aí a minha meta precisa, a minha meta de safra, que eu lance uma tecnologia de proteico energético? Nos 10%, nos 6%, com certeza. Eu preciso trazer o GMD da seca o mais próximo da média, para a Sim, gente poder manter esse GMD que a para manter o gente GMD durante o ano, né? manter o GMD durante o ano, não dar aquele pico nas águas e ficar patinando na seca. É. Hoje, qual que é o produto que você produz aqui dentro da fazenda? Ó, a gente vai iniciar agora a fábrica, chegou todos os insumos agora, a gente vai trabalhar com milho e torta de algodão. E as bezerras mais novas, provavelmente a gente vai trabalhar com 0,3, com 0,3. Os animais mais pesados, eles também vão entrar no 0,3 e chegando no ponto de corte já vai para o coxo, para terminação. Em torno de 45 dias a gente faça a terminação dos Então animais você mais vai entrar pesados. na recria engorda, somente recria engorda, vai sair da cria. Não, a propriedade vai sempre, a ideia sempre foi recria e engorda. Só que daí, como estava tudo muito barato ano passado, então assim, o vizinho tinha ali, não, compra, traz, vai. Chegou muita vaca parida, chegou muita oportunidade, não tem como Uhum. negar. Mas aí para a organização demorou, vou colocar aí, ainda não terminamos, então vai quase uma safra para a gente organizar as categorias e daí endireitar o bico do avião para onde a gente quer. É. E hoje, como é que você gerencia a saúde desses animais? Saúde, saúde, né? A Uhum. nutrição você falou, mas como é que você gerencia a questão de saúde e sanidade desses animais? Que é ali, falando um pouquinho desse processo que você estava fazendo ali dentro do curral. A gente, não sou especialista, mas a gente traz, a gente conhece os desafios de cada época do ano, né? A gente sabe agora, entra na seca, diminui um pouco
O desafio, a gente sabe que o grande desafio é nas águas, né? Tanto de Uhum. mosca, como ecto e endoparasitas, né? A gente trabalha com 2 vacinas no ano, de vermífugo, trabalha com puron e nas águas trabalha com brinco, mosquicida. E vacina de raiva, polistar, carbúnculo. Então, assim, a sanidade é toda controlada com o básico. Modificador orgânico também é um tema que eu vou me abster. Eu também. Esse daí O eu tô cliente junto com gosta de você. fazer, sem É um dinheirinho problema. a mais gastado ali que não vai ver Não vai não vai. comprometer meu orçamento. Se o cara quer fazer, tudo bem. Mas eu não indico. É, eu também não indico, não. E, Polêmico também, e viu? uma questão de sanidade que eu vejo muito nas fazendas hoje é a parte de água, né? Sim, sim, sim. A parte de água, o fornecimento da água para Sim. os animais, que Uhum. você bem sabe que implica muito no ganho de peso, no ganho médio diário, a água, Diretamente. Uhum. diretamente. E hoje, como é que você trabalha essa questão da água aqui na fazenda, como é que ela é distribuída, como é que é fornecido para esses animais? Eu vi que tem muitos reservatórios espalhados pela fazenda. Sim. Esses animais, eles consomem água em reservatório, água no Uhum. bebedouro. Esse é ainda uma das fronteiras que a gente vai romper para a próxima safra para distribuir bem essa água. Então, assim, a gente ainda tem consumo nos reservatórios. A gente sabe que diminui um pouco o desempenho, mas é a opção que a gente tem. E com certeza para a próxima safra a gente já quer estar com tudo isso distribuído via encanado em cada praça de cada módulo. Certo. Hoje você trabalha com os módulos, né? A divisão de Trabalhamos com pastagem módulos. certinho. Exatamente. Dentro de cada módulo você coloca quantos animais, como é que é dividido esse Uhum. módulo ali, como é que é Sim, trabalhado. na média de 30 a 40 hectares cada módulo. Aqui a gente tem 11 módulos, se não me Uhum. falha a memória, acho que são 11 módulos. E divididos em 4. E assim, a gente gosta, nos pânicos, trabalhar com uma pressão de pastejo bem grande. Então, a gente, assim, Você chega a quantas zoar no pânico? a gente chega com uma pressão de pastejo aí num pânico aí de, cara, beira aí suas 20 UA. É mesmo? É instantâneo, né? Aí o Instantâneo. animal passa ali de 3 a 4 dias Aí você rotaciona. e rotaciona. O pânico, Exatamente. o pânico hoje que vocês trabalham é É Mombasa, Mombaça. Zuri. Mombaça. Mombaça é um pânico muito bom, né? O valor Sim, sim. proteico dele Uhum. é muito bom. Hoje, quando você fala aqui em questão de pastagem, você tem existe uma quantidade de pastagem dentro das fazendas que ela é delimitada à questão do sistema da fazenda, né? Sim. Cria, 70-30, recria. Qual que é a porcentagem de braquiária, a porcentagem de pânico que vocês trabalham hoje? Uhum. Hoje nós temos 2 módulos que ainda são herança da compra da fazenda. Então, um módulo de andropógon, um módulo de Maasai, que são os 2 módulos que a gente vai reformar na próxima safra. Uhum. Tirando esses 2 módulos, nós temos mais 2 módulos com brisantão, 4 módulos com dunamis e mais 3 módulos de mombaça. 3 módulos massa. Então você está Dos aí mais ou 11 é menos na seus base dos 30, 70 aí. uns Vamos 30, colocar aí. 70, né? A fazenda era praticamente uma fazenda voltada para. Antes de vocês terem a Sim, propriedade, era mais sim. voltada para Ah, não, cria sem mesmo, dúvida, né? sem dúvida. Era, A tava, gente sabe tava um da pouquinho herança, né? bagunçado. Aham. Mas falando essa questão, você falou de reforma. Como é Uhum. que você designa ali que você passa as orientações para uma reforma de uma pastagem? A gente vê que não é da noite para o dia que uma consultoria vai fazer tudo transformar na fazenda, igual nós estávamos conversando. A gente começa desde o financeiro lá até os processos. E hoje, para uma reforma numa área de pastagem, ela é designada como por você aqui, hoje? Aqui a gente está colocando a reforma como as áreas que não foram mexidas. Então, sim, são cultivares que a gente não que a gente não quer trabalhar, mas a gente tem preferência para os outros, mais produtivos. Exemplo, o andropógon. Nada contra o andropógon, bem manejado é um baita de um capim, mas para a nossa meta, ele vai acabar deixando a desejar. Então, no primeiro momento, é essa a forma que a gente faz a reforma. E num segundo momento, provavelmente a gente não trabalhará mais com reformas. A gente só trabalhará com manutenções. Manutenção da A gente pastagem. sabe que um capim ele é perene, né? Sim, com Então, certeza. assim, se você extrai um X arrobas por safra, a gente sabe que aquele X arrobas está carregando uma demanda de Sim. nutrientes, né? Então, já também vindo do proprietário da fazenda, que também é um entusiasta, podemos dizer assim, e a gente sempre vai ter essas manutenções já em orçamento também.
porque eu sei, se você pegar, tem um livro da Embrapa Cerrados, Sim. de pastagem, lá no capítulo do fósforo a gente vai pegar, tem uma tabela que ela mostra para você faixas de produção de arrobas, o tanto que você exporta. É básico, você pegar, produz 15 arrobas por hectare, 15 arrobas de hectare, extrai X fósforo. Pode balizar toda a sua manutenção da fazenda nessa forma, bem tranquilo. Então já Você tem que mobiliza, repor aquilo ali, tem né? que repor. Porque A gente senão sabe que também a não, planta não vai para frente. aí a gente acaba entrando no ciclo da pecuária que a gente conhece, né? É. 4, 5 anos estamos reformando a área. A E gente não sabe é, que e não não é para precisa ser acontecer assim. A isso, gente né? sabe que é não pra precisa ser acontecer assim. isso. Tem esse ponto que é muito interessante. A gente falou em reforma de pastagem, queria falar um pouquinho aqui sobre também o nosso patrocinador Gefoscal. Gefoscal, raiz de verdade. Para você que não conhece o Gefoscal, ó, QR Code aqui em cima, né? Clica aí no QR Code, conheça um pouquinho mais sobre esse produto fosfatado, que é um produto que é usado aqui também dentro da propriedade, a propriedade do nosso amigo Pierre. E esse produto vai fornecer para a sua planta fósforo, né, silício e outros macro e micronutrientes que podem, né, impactar na produção e na durabilidade da sua pastagem durante todo o processo, como o Arthur falou aqui. Bom, Arthur, tem uma... Só para não deixar passar as formações, as primeiras formações da fazenda, a gente entrou com 2 toneladas de Gefoscal e mais 6 toneladas de calcário. Só pra 2 deixar. toneladas de Gefoscal? Isso, só para deixar registrado. E E qual que é o quantas toneladas de manejo? calcário? 6 toneladas. 6 toneladas de calcário. Isso. Vocês não usaram gesso, até porque no Gefoscal tem o gesso também, Isso. né? Faz o Então, arado assim, químico. essa é praticamente o manejo base de correção de solo aqui da fazenda. Daqui Com essas próximas áreas que a gente vai entrar reformando, o mesmo tipo foi um de dos pontos que a gente correção até que... estava conversando, que é a questão assim, antes dessa reforma, você tinha uma quantidade de miligramas de fósforo aqui na fazenda e hoje você subiu ela quanto, né? Você sabe quanto você subiu, que vocês fizeram as análises, né? Quanto que vocês subiram com essas 2 toneladas de Gefoscal, né? Você pegar média cerrado e era a realidade da propriedade, a gente contava aí com no máximo 5 ppm de fósforo aí, né? Então hoje a gente já tem áreas aí com mais de 40, né? Então Rapaz, é uma muito base bem feita para ser perene e só daqui para frente ir fazendo manutenção mesmo. Muito bom mesmo. Subiu muito, né? Qual é as práticas de manejo que você utiliza para melhorar a eficiência aqui dentro da fazenda? Essas práticas de manejo que você adota, você acabou falando algumas, mas o que você designa dentro da propriedade? Cara, eu acredito que a principal e casa bem de quando a gente iniciou o trabalho aqui, que o início da safra, que a gente coloca ali no julho, né? É a estratégia de entre safra mesmo. Porque hoje você olha a fazenda aqui e fala, pô, mas cabe animal aqui. Opa, claro que cabe, mas a minha cabeça é lá no setembro já. É, Eu já estou olhando essa fazenda lá no setembro. Então, mais que o manejo nas águas você pode errar até um pouquinho a mão às vezes. Você sim. dá um descanso a mais, o capim volta. Você não pode dar seguidos, Descanso, né? vamos colocar assim, altas lotações seguidas, né? Mais de uma safra também. Então, assim, às vezes nas águas a gente até pode errar a mão, mas na seca a gente não pode. Então, essa estratégia de entre safra, eu acho que é o gargalo. É o principal manejo que é negligenciado hoje dentro da pecuária. Não ter estratégia de entre safra. O que seria a estratégia de entre safra? Posso reduzir a lotação, porque a gente sabe que de pico de águas para pico de seca, a gente cabe um quarto da fazenda. É. 0,5 Tem que saber a média do que vai caber dentro de cada processo. Que as águas, entre águas secas, tem a distância. A É sazonalidade Chuí, ali. né? Então, como que a gente faz para encurtar essa distância sem que atinja o nosso resultado? É um planejamento. Bom, todo ano tem seca. Todo ano eu tenho que reduzir a lotação ou via venda, ou via sequestro, ou via coxo. Sim. Essas são as opções. Ah, o preço está ruim. Vou segurar o gado. Segura. É Segura. uma coisa que eu estava até falando ontem. É muito difícil um pecuarista. quantificar um prejuízo desse. Ontem De eu estava entre falando com o safra. pecuarista isso daí. Porque é o seguinte, hoje existe uma coisa na pecuária que não existe na agricultura. Uhum. Você sabe o que é? É você poder segurar. Sim. Assim, ó, a soja hoje, vamos supor, você vai colher hoje. Tem que colher hoje.
que colher. Não se perde. Perde. Aí a agricultura, a pecuária, Uhum. não, tem que vender hoje. A arroba baixou, previsão para semana que vem tá dela subir R$ 40. Segura, Sim. segura. Aí quanto que vai custar daqui? Vai pagar esses R$ 40? Aí entra o técnico, entra a consultoria para falar para você assim, olha, se a gente segurar aqui, a gente vai gastar R$ 20 aqui na arroba, mas você vai ganhar 40, né? Vamos segurar na seca? Vamos segurar na seca. Então a gente estava no proteinado durante as águas, proteinado, entrou na seca, não deu para vender o gado porque a arroba baixou muito. Vamos segurar na seca? Vamos. Quanto que vai custar isso daí? Compensa eu vender ou compensa eu segurar? Aí entra um posicionamento de informar para o produtor quanto que ele vai gastar, se vale a pena ele gastar aquilo ali, se ele pode segurar ou não, se a fazenda comporta segurar ou não, a reserva de alimento, que foi o que você falou, que é um dos pontos mais importantes Exatamente. da estratégia da entre safra, é a reserva de alimento. Se você não quer diminuir a quantidade de UA dentro da fazenda, se você quer segurar o gado, uma vacada de cria, fazenda de cria mesmo, ela é obrigatório ter reserva. Eu e o pessoal, a fazenda que menos faz é a de cria. É a de cria. A de recria, o cara ainda faz, porque ele diz, não, vou botar meu bezerro no coxo. Né? E a de engorda é obrigatório também. Caberia um podcast só de cria, só, na verdade, né? Porque se for falar de cria aqui, a ideia que eu tenho de cria, eu sou um entusiasta de cria. Eu sou apaixonado por cria. Só que não é essa cria de hoje aí. Eu até falo que eu não gosto nem de usar o nome de cria, falar a verdade. Na minha cabeça, uma fazenda de cria hoje é um ciclo completo de fêmeas. Sim. Tem que ser pensado como um ciclo completo de fêmeas. Então, assim, cabe um outro podcast só para falar de cria, porque tem um outro mar azul que a gente pode nadar. Com certeza. E não tem estratégia de entre safra, zero. O que o cara faz? O cara tem a estação de monta dele, o que ele vende? Às vezes vende o descarte, às vezes não vende, porque não toca, passa lá. Passa todo mundo. Eu estava escutando. Pode falar outros podcasts aqui? Pode. Escutando o podcast do Notícias do Front, do Rodrigo Albuquerque, e ele comentou que um amigo dele falou que essas são as vacas sindicalizadas. Aquela que come dentro da fazenda e não te entrega nada. Existe pecuarista hoje que chega e diz assim, rapaz, mas tá tão bonita, não vou vender não. Exatamente. E essa vaca ali, ela tá comendo lucro de 10. Exatamente. Ela tá comendo lucro de 10. Não precisa do dinheiro. Dentro do meu fluxo de caixa, não precisa do dinheiro. Vende, compra uma bezerra, 2 bezerras. Você vai poder preparar ela para a estação de monta. Compra até mais. Compra a até reposição mais da vaca para um bezerro é bem maior. Hoje até a troca tá melhor. A troca tá melhor, o poder de troca tá melhor. E a vaca, ela come não só por 2, ela come por 4 bezerros. Não, tem vaca aí que pesa 1 ao ar dentro de uma fazenda e o cara deixa de colocar 3 bezerros, 4 bezerros no lugar dessa vaca, para essa vaca comer o ano todo para dar no ano que vem, ela pega uma vaca que abortou, uma fazenda típica. Típica que eu vejo mesmo no dia a dia, a fazenda típica é o quê? É um pecuarista, tem um rebanho na fazenda dele, ele conhece vaca brinco por brinco. E olha lá, diz, rapaz, aquela ali é Tereza. Tem vários. Aquela ali é Joana, aquela ali foi meu filho que triscou na testa dela ali quando ele era pequenininho. Então eu não quero vender essas vacas não. Pronto, selecionou 50 vacas do cara. Essas 50 vacas, elas compram proteica energética o ano todinho. Aí ela pega com pastagem o ano todinho. E as outras, coitado, que outra que pare, que dá o resultado, tudo vai embora, né? Vai pro cacete lá, falando. Por quê? Porque essas 50 que ele deixou, matou as 500 que estava produzindo. E é complexo. Se você pegar de todos os sistemas, a cria é que tem a melhor margem. Só que ela é mais difícil de escalar. Então, aí que está o gargalo. Como a gente pode escalar a cria, sendo que a margem dela entrega de 40% a 45%? A gente está falando aqui hoje a margem de uma recria engorda de 20% a 25%. É uma margem maior, mas você consegue escalar mais o negócio. Sim. Como escalar a cria? Como escalar os projetos de cria? É um ponto difícil. Talvez eu vou ter que apertar a mão na seleção para ter mais animais precoces. Talvez na minha cabeça a cria, o ciclo completo de fêmeas, poucas multíparas vão ter dentro do sistema. Mais novilhas precoces, primíparas, uma secundípara. Sim. A pressão vai ser tão grande que talvez na terceira cria a gente já está eliminando esse animal. Coisas para se pensar, para se botar em prática, para ver a viabilidade disso. Hoje tem fazendas que elas fazem um sistema muito intensivo. Tem sistemas que são muito intensivos, que também são menos rentáveis, só que gira mais rápido. Fazenda que pega um bezerro, faz aquela 1953. Sim. Né? Quando você faz um 1953, Mauri, né?
E aí, ali é um baita de um projeto de entender sim, o que sim, está deixando de dinheiro. sim, sim. E Seria é um bacana, projeto porque muito bonito porque assim, muito, é não, é muito muito bem interessante, não feito, só bonito, muito muito interessante. interessante, né? Porque eu lembro que o ano passado, em um grupo conversando, enquanto a gente vendia arroba de vaca de R$ 200, o senhor Mauri tava pegando breza de 280, 270. É. O Então que que a margem dele é um pode ser produto maior? premium, né? É um Produz um produto preço premium, é um premium. produto muito mais bem trabalhado Exatamente. ali dentro da Então, fazenda, assim, né? a gente sabe que tem alguns caminhos que a gente pode começar a dar um pouquinho mais de atenção na cria. Aí, voltando aqui para a fazenda da Recria Engorda, então a nossa estratégia entre safra é não passar com animais pesados. Os animais pesados tem uma régua de corte, vai para o coxo, para abrir espaço, para deixar a silagem que a gente tem para os animais de reposição. Então, eu faço toda a reposição, a ideia é fazer toda a reposição dentro da seca. Qual é o processo de melhoramento que você usa para assim selecionar, né? Não melhoramento, mas selecionar esses animais para o que fica no pasto, o que fica no coxo, ou então o que vai para descarte. Como é que ele é feito aqui dentro? Não temos nenhum processo ainda por conta da correção que a gente está sendo feito no rebanho, mas a gente vai implementar o controle de fornecedores e começar a linkar com esse desempenho do animal dentro da fazenda. Opa, fulano aqui, a novilha dele eu comprei com 7 arrobas, chegou com 12 arrobas no coxo lá em X tempo. A novilha do outro cara aqui está lá no pasto ainda. Então começar a filtrar, como a gente não produz o nosso produto, a gente sai a compra, começar a ter esse tipo de controle para a gente selecionar quem são os melhores fornecedores. Sim, sim. Que no caso, então, a forma de seleção é selecionar quem entrega para vocês aqui e Exatamente. aqui dentro da fazenda você fazer a seleção de quem vai Porque para o ela vai coxo. entrar no nosso protocolo, né? Eu não vou ter um protocolo específico para o animal. O animal vai entrar via sequestro, provavelmente, comendo X silagem, comendo X suplemento, depois vai para o pasto e depois vai para o coxo. Essa questão do sequestro que você usa, você vai fazer aqui Resgate, né? Sequestro, tem gente que não gosta de chamar de sequestro, né? resgate, né? Sequestro, Enfim, resgate. mesma Agora que eu coisa. entendi. É a De mesma coisa. resgate, é a mesma Tem gente coisa. que não gosta de chamar de sequestro, É, mas tem muitas pessoas que agora tá falando recria intensiva, hippie, né? No hippie, coxo, é isso aí. é sequestro. E aí, quais são os mercados para esses animais que você usa? Que você usa, não, que você produz aqui? Porque para você implantar uma recria engorda, você tem que saber para onde você evacuar Uhum, esses animais aqui dentro da fazenda. uhum, Hoje aqui você tem um mercado para recria, tem um mercado para engorda. uhum. Como é que você trabalha essa questão? 100% dos animais hoje com peso ao abate vai para o frigorífico. Frigorífico normal, a gente ainda não tem nenhum tipo de animal, então assim, é igual eu comentei, a gente vai conquistar as bases bem feitas para começar a conquistar outra tecnologia. Daqui a pouco eu posso começar a achar um fornecedor de meio sangue Angus, Uhum. aí talvez eu já entre numa outra seara de venda, um animal aí com outro tipo de padrão, zero dente, que vai me bonificar com alguma É, coisa. Então, assim, são caminhos a serem conquistados ao longo das safras que a gente vai melhorar. E, com certeza, impacta no nosso resultado, né? Se a gente quer monetizar o nosso ativo fazenda aqui da propriedade em 10%, a gente tem que estar preocupado com a venda, a gente tem que estar preocupado com o desempenho da porteira para dentro, e a comercialização a gente sabe que é uma coisa que é até um muitos pecuaristas também hoje ainda deixam. A gente também ainda deixa, é uma coisa que a gente vai ter que melhorar, mas assim, uma coisa de cada vez. até um ponto que é uma pergunta que eu ia fazer, que é a questão assim, como é que você define a questão dos preços, né? A gente sabe Ah, que o mercado ele é triste, mercado né? Principalmente o mercado pecuário. O mercado da agricultura ainda você sabe quem é que vende e tal, Uhum, que até com o Crescente a gente falou que existe hoje cooperativas que trabalham no meio da agricultura, né? No meio da pecuária ainda não tem. sim. Mas hoje, como é que vocês definem esse preço justo do produto final, né? Que você está entrando agora nessa questão de sair primeira vez aí o produto final daqui da fazenda. Se a gente balizar pela arroba inicial da safra, ainda tá tudo lindo, né? Porque É se eu, porque co- se eu comentei, entrou se lá no início da safra a gente contabilizou que esse rebanho valia arroba média, exemplo,
R$ 200, qualquer venda que eu fizer de 260, dentro da safra ainda tá, vamos lá, vai deixar muito dinheiro, né? Mas daí já começa a entrar a próxima safra, né? Porque o fim dessa é o início da próxima, né? Isso. Eu gosto de balizar sempre pela arroba, pelo desembolso da arroba produzida. Então, assim, o ágio que eu pago hoje, mais a arroba que eu desembolso, tá fechando a margem que eu quero? Sem problema, vende. Ah, mas semana passada tava 260, hoje tá 250. Vende. 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 Tem um ponto que é engraçado, que os pecuaristas, né? Eu tô aqui no assunto, todos os pecuaristas que a gente entrevistou, que é assim, muitas vezes, eu tô vendendo a 320, 350, chegou a 320 para cá, né? O arroba. E aí, não, tá barato. Tá barato assim, o pecuarista achando que tá perdendo. Sim. Aí, lá atrás tava 180. E ele achando que tava perdendo. Mas ele não sabe quanto que ele tá perdendo, se ele não sabe quanto que ele tá gastando para produzir. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é a peça-chave. Porque o efeito esse, de mercado vai tirar toda a ágio. fazenda que é, vamos dizer assim, que não entrega resultado. Então, assim, hoje, não vou chutar nenhuma porcentagem de quantas fazendas que vivem de valorização de arroba. É. O negócio do cara é comprar num preço e Na vender num baixa preço e mais vendendo alto. alto. Ele ganha dinheiro só com ágio. Que negócio que é esse? Que negócio que é esse? Porque quando eu iniciar uma safra com arroba de 300 agora e for vender lá no meio da safra de 250, então é um negócio que não dá dinheiro? Não sei. Depende. Quanto que é a minha arroba Quantos arrobas produzida? você produziu na fazenda? Quanto que eu gastei e quantas arrobas eu produzi para eu chegar no desembolso por arroba? Hoje o nosso desembolso de arroba aqui, fechando o terceiro tri aqui que da pesagem, está em 123. Você produziu uma arroba 123, você vendeu a 260? Qual que é a margem 280? disso? Aí depois a gente faz uma blocagem com isso e tira o efeito de mercado, mas mesmo assim, Ainda se paga. vendesse a 190, vamos colocar 200, qual que é a margem disso? Assim, a gente tem que mudar um pouco a ótica de venda e não só pensar que um negócio é a valorização. Sim. Porque vai ter safras que vai haver a gente vai perder valor na roupa. Então quer dizer que nessa época a gente não ganha dinheiro. Muitas fazendas ganham muito dinheiro. E ganha. Ganha muito dinheiro. Aquela que ganha dinheiro na arroba caindo, ela ganha muito dinheiro quando a arroba está subindo. Essa é a diferença de quem vai sobreviver no mercado e quem vai sair. Foi até um ponto que Neto falou, que nós somos homem para mexer com... Exatamente. Com Grande Irani. Com gado e menino para mexer com dinheiro, né? Exatamente. Homem para mexer com gado e menino para mexer com dinheiro. Esse é um ponto muito importante. Falando essa questão daqui da fazenda, né? Como é que você, né, quais são as técnicas que você utiliza para melhorar a eficiência, como tecnologia, como você falou ali, a questão que você estava fazendo a pesagem, a forma de dividir aqui a fazenda. Quais são essas técnicas que você utiliza para melhorar essa eficiência aqui dentro da propriedade? Hoje a gente tem do tripé que a gente considera hoje da zootecnia, da pecuária. Acredito que a genética ela já está bem solucionada. A gente tem muito material bacana para inseminação. A nutrição a gente tem muitos protocolos. Talvez para cria poucos protocolos ainda tem que se pensar. Mas para recria e engorda a gente tem o boi 777 mesmo, que é um modelo desenvolvido lá na Apta Colina, né, pelos pesquisadores. Então, assim, a gente tem muita coisa para recria e engorda. E o manejo de pastagem ainda é um patinho feio. A gente ainda tem que aprender muito. Muito sobre o manejo de pastagem. E eu gosto de falar que Maringá é o berço das metodologias, porque eu também fiz... Logo que eu estava no 5º ano, eu fui fazer estágio numa empresa que desenvolveu uma metodologia. Hoje atua no Brasil, no México, na América do Sul, de gerenciamento de pastagem. Então lá eu aprendi, eu fiz um adendo, fiz mestrado em manejo de pastagem também. Então assim, eu mirei e eu falei assim, eu quero ser igual a esses caras. Então eu me preparei para ser igual a eles. Depois eu trouxe só a gestão como um bônus, para começar a gerir a coisa. Então assim, a gente ainda deixa muito a desejar no manejo de pastagem. A gente deixa muito carbono na mesa, a gente deixa muito dinheiro na mesa. Porque a gente sabe que um pasto muito bem manejado, ele volta com 15, 20 dias, dependendo da estratégia de adubação, com o quê?
fixando carbono. Então, a gente vai apontar o dedo pro animal, mas a gente esquece do pasto. Pasto bem manejado, sobra carbono. Sobra carbono. Sobra É carbono. igual, tem um ditado que tem que ser falado, né? Que é muito falado, tem que ser falado. O gado não come o pasto, o gado colhe. A gente está colhendo. É uma assim, cultura que você implantou dentro da fazenda, que ela tem que ser colhida. Ela não tem que ser cortada, ela não tem que ser roçada. Rapaz, você quer me matar, você quer acabar com a propriedade, aí o cara botar uma roçadeira no trator e roçar um pasto. É difícil. Rapaz, meu coração já aperta de longe. Em alguns manejos tem que ser feito, mas não para a roçagem o ideal que eu penso, é não existir a roçagem, não é usar a sempre o roçagem, gado exatamente. fazer a colheita do pastagem. E a metodologia é nada vinculado com alturas. A gente sabe que existem as alturas, né, que foram De entrada e saída. de entrada e saída, foi determinado pela interceptação luminosa. Cada cultivar tem a sua entrada e sua saída, mas uma metodologia um pouco mais simples, mais holística, assim, do que aconteceu, do que eu posso recomendar para a próxima, porque eu recomendei uma lotação, eu volto um mês depois lá e olho, opa, pesei a mão, vou baixar um pouquinho. Voltei no próximo mês, olhei, opa, sobrou um pouquinho de capim. Aí você vai fazendo esse ajuste, mas sempre no macro, pensando, eu tenho uma safra. Hoje nós estamos aqui já no maio. Ó, você vê a condição de pasto aqui. Excelente. Tá mas boa. e lá no setembro? Eu estava pesando gado hoje já para colocar no coxo e começar a vender. Porque você sabe que vai apertar lá na frente. Vai apertar. Se eu não fizer nada agora, que tá bom, lá vai ser pior. A tomada de decisão no aperto é sempre pior. Então, assim, os manejos são pensados sempre para a estratégia de entre safra, não entrar com animais pesados na seca, sempre o mais leve possível e reduzir drasticamente os animais a pasto, mensalmente até o setembro. Vai chegar um momento que vai ter 0 animais a pasto aqui, que é o ideal, porque daí começa a vir a chuva, logo que choveu, quando você não tem animal... 15 dias ali depois da chuva, a fazenda tá zerada. É o que o Irani, o Neto faz. O Neto faz. Todo mundo pro sequestro, começou a chover, começa a tirar do sequestro. Aí começa a tirar do sequestro, joga no passo só com mineral, ganho no proteico energético. Baita de um sistema. Oxi, muito bom. É o sistema que eu acredito. Mesmo. Hoje mesmo, que é o que você acredita, essa forma aí, como é que você vê o futuro da pecuária em relação a essas tecnologias que são aplicadas assim? Tecnologias de entre safra, a gente pode colocar aí que a gente vai ter que ter comida estocada. Não tem como. Para a gente bater lotações de propriedades que monetizam acima de 6%, não tem como não trabalhar. Porque se você pensar, eu vou utilizar todo o potencial da minha fazenda nas águas e vou zerar na seca. Teria que ser. Como é que você vai fazer a reposição disso? Teria que ser, porque a gente pega o capim... Porque se você for fazer a reposição disso aí no final da seca, é o preço que a arroba tá lá. Qual que é o melhor período de compra? Isso é então, verdade. Isso tá tudo pontuado ali. Então, assim, começo a tirar meus animais pesados agora nessa época. Começo a preparar o meu meio da fazenda para começar a entrar no coxo lá no junho, julho, no agosto. E trazendo reposição para a fazenda. A hora que eu finalizo toda a oferta que eu tenho disponível, lá no setembro, que a gente tem luz, a gente tem temperatura, mas e a água? Cadê a chuva? Cadê a chuva? Tá seco que o vento bate no rosto, chega a cair uma lágrima. Não consegue nem cair a lágrima. Aí você já começa a entrar nos grupão, né? Gente, cadê a chuva? Gente, é verdade. Cadê a chuva? É verdade. Eu mesmo eu recebi um áudio uma vez de um produtor, ele comprou uma semente na minha mão. Aí ele mandou um áudio, chegou em mim, até foi o Marcelo Imura. Aí o Marcelo chegou em mim e falou assim: Paulo, cadê minha semente? A chuva tá acabando. Fala pra mim, cadê a semente? Ah, vendedor, menino. Me esculhambou. Roda de pecuarista é isso. É chuva, preço de arroba e mão de obra, né? A gente tava conversando no off ali, né? É o quê? Chuva, preço de arroba e mão de obra, né? A roda de pecuarista, essa é a conversa, né? Você não vê conversa qual que é o desembolso por arroba produzida. Você não vê conversa de margem, qual que é a margem sua, qual que é a minha margem. Ninguém tem isso aí na mão, né? É fácil, né? Isso é verdade. Achar culpados, né? Porque daí quando a coisa dá certo, sou eu, né? Quando a coisa dá errado, a gente começa a procurar os culpados. Ao longo de 2 décadas, você, produtor rural, tem sido o coração pulsante do nosso trabalho. Cada colheita, cada desafio superado, foi uma jornada que trilhamos juntos. Na Gefoscal, celebramos não apenas 20 anos de história, mas também 20 anos de parceria inabalável. Porque sabemos que o seu sucesso é o nosso sucesso e que juntos somos mais fortes.
Cada planta que brota do solo, cada fruto que é colhido, é uma prova do nosso compromisso compartilhado com o progresso do agronegócio brasileiro. Neste aniversário de 20 anos, queremos expressar nossa gratidão por fazer parte da sua jornada. Porque no campo, cada história de sucesso tem um protagonista: você. Obrigado por nos permitir ser parte da sua. G Foscal, 20 anos ao seu lado, cultivando sucesso, colhendo prosperidade. Bom, voltamos aqui com o podcast e nada melhor que falar da fazenda tendo uma pessoa aqui que trabalha diretamente na fazenda, né? Seu Olavo, que é o gerente da fazenda, né? Voltamos aqui com o Arthur, que é o consultor da fazenda, né? Trabalha na parte de consultoria, números aqui da fazenda, e seu Olavo, né? Seu Olavo, que adentrou aqui para dentro da fazenda, que veio. Uma pergunta que eu sempre faço no início do podcast, que é muito interessante, né, a gente fazer ao senhor, é qual que é a história da fazenda? Como que essa fazenda aqui surgiu? Como que essa fazenda chegou até o Arthur, chegou até o senhor? Aí. Bom, boa tarde, né? Estar nesse lugar aqui privilegiado, isso aí é uma graça divina. Eu vim trabalhar com o meu irmão, a gente fez uma parceria numa das indústrias e vim para montar, na verdade, e depois surgiu a oportunidade, era sempre um sonho dele. Aí surgiu a oportunidade dessa área aqui, e então foi adquirida. A gente começou aqui do zero, né? Chegou aqui desbravando esse sertão aqui, né? A pessoa tinha desmatado ela já pensando em venda. Foi quando o Pierre adquiriu aqui essa área, né? Essa fazenda. Mas no início o senhor não pensava em um tipo de manejo que vocês iam colocar, o tipo de pastagem, como é que era. É bom até a gente saber disso, essa parte de como foi o início da fazenda, para entender como que hoje, né, tudo que o Arthur falou, né, o que implicou na importância de uma assessoria aqui dentro, de um zootecnista aqui dentro da fazenda, como que era aqui esse manejo antes da chegada do Arthur, né, aqui com o senhor trabalhando, com os vaqueiros trabalhando. A gente assim, quando assumimos aqui, nós não tínhamos, nem eu, nem o Pierre, tinha experiência nenhuma com fazenda, né? Lidar com fazenda. Ele é com indústria de fertilizante. Minha formação é teologia, não tem nada a ver não tem nada a ver com pecuária, né? Ou com agricultura. Mas como a gente veio para trabalhar na empresa, como falei, a gente acabou surgindo aqui a oportunidade de montar a fazenda. Então foi um grande desafio. No começo a gente chegou atirando para tudo que foi lado, né? Comprou touro, comprou bezerrada, e assim, mas foi novilhas, foi fêmeas, né? Mas a gente tinha uma ideia. A gente tinha uma ideia de não criar gado apenas. A gente queria produzir arroba. Esse é o nosso alvo, produzir arroba. O lucro da fazenda é arroba. Sim. Né? Então, o objetivo era isso. Isso a gente sabia. Mas assim, chegamos aqui atirando, fizemos até até engraçado, mas a gente fez até uma ordenha, né, para mexer com gado de leite, enfim. Mas depois a gente foi focando na recria, e recria de fêmeas, até porque isso é mais precoce. Mas a gente não tinha praticamente nenhum know-how para seguir, para nos orientar. E a gente foi fazendo. Na verdade, o que tinha muito aqui era angropolo, tinha um paste braquiária, aí a gente descobriu o Dunamis, que já foi uma virada, chave, né? Foi uma virada, e a gente começou a preparar toda uma área aqui da fazenda, está preparada com Dunamis, mas a gente não tinha assim norte, né? norte, assim, dados. O que a gente precisava muito era dados, né? Daí faltava uma orientação técnica. Essa era a verdade. E aí a gente tinha decidido, na época, vender os touros, e foi quando o Arthur também chegou na parceria aqui,
dando essa assistência. E aí começou a organizar, começou a botar ordem na casa. Né, dá nome Porque aos bois, na verdade. isso, e começou assim, ao contrário, né, a gente estava indo para compra de gado. E ele veio aqui, não que não fosse comprar gado, mas, no caso, as bezerras, mas assim, organizar a parte de dentro, né? Seria da cancela Pra dentro. para dentro, que é a questão de pasto. Nós fizemos aí acho que um terço da fazenda com mombaça, né? Assim, preparamos a terra, tudo isso já foi orientação do Arthur, e foi dando assim um norte para a gente. Hoje a gente está para começar com o confinamento, né? Estamos aí já com o pé no confinamento, mas eu vim de uma, de uma realidade bem diferente, né? Não tinha nada de pecuária, foram quase 40 anos aí de sacerdócio religioso, né? Meu Deus. Trabalhando muito com social, isso a gente fez Esse é muito, um ponto muito né? bom, né, Arthur? Em Uhum. ter uma pessoa que tem essa sanidade mental dentro de uma fazenda, porque é um dos pontos que mais implica na produção da fazenda. É até um ponto muito positivo que eu vejo no senhor, o posicionamento, né, a forma com que o senhor conversa, com que o senhor fala, isso expressa muita segurança, né? Tanto para aqui, para a fazenda, quanto para os vaqueiros, né? Eu não sei como é a vida pessoal do senhor ali, mas a forma com que o senhor se expressa passa muita confiança aqui no meio. E eu acho que veio muito dessa parte aí do sacerdócio do senhor. O senhor trabalhava com o que antes? Qual a história do senhor aí? Já contando a história assim. É pastoral, né? A minha função foi durante anos, eu vim para a Bahia em 83, para a Feira de Santana na época, trabalhando como, na época era como missão, né? Missionário. Eu trabalhava pela igreja evangélica e depois eu assumi, terminando também alguns estudos, eu assumi o pastoral, né? O serviço pastoral. Sim. Fui pastor durante anos, só em Salvador foram 28 anos, trabalhando muito na periferia da cidade, né, nas favelas ali, tinha muito alagados na época, hoje não tem mais, a gente fez muita audiência pública, para corrigir, para aterrar os bairros, pavimentar, trazer hospitais, então a gente fez muito esse trabalho, que era um trabalho também sacerdotal, né, Sim. mas foi assim que eu vim para o Nordeste. E depois meu irmão também veio para Minas Gerais com o meu pai. Quando meu pai voltou para o Rio Grande do Sul, ele ficou em Formosa. E aí foi se virando também, até que montou a empresa, para resumir assim, e a gente acabou comprando a fazenda. A pergunta que você fez, como chegamos aqui, né? Eu estava trabalhando com ele na empresa, a gente veio montar uma esmagadora de caroço de algodão, e E é parte de um próximo projeto aí, né? sim, né? Uma oleoquímica, né? E E aí surgiu a oportunidade da fazenda, que sempre foi um sonho do meu irmão. E eu entrei assim, ele me fez uma proposta de parceria, e para mim era interessante, sempre gostei de desafio, e aí a gente abraçou, mas a gente abraçou assim sem nenhuma experiência, na coragem mesmo, né, como diz o pessoal aí vulgarmente falando, na cara e na coragem. Acho que o mais corajoso era o meu irmão, né, que acabou investindo, mas era um sonho dele também. E aí a gente entrou, como a gente já falou, estou sendo aqui até repetitivo, mas a gente entrou para fazer. Aí saímos atirando para vários lugares, embora a gente fez a fazenda, a gente formou pastos, né? Fizemos capineira também de capiaçu, que inclusive agora, mês passado, né, Arthur? Sim. Nós silamos, deu aí umas 70 toneladas de silagem, né? Já é a segunda vez que a gente sila. Mas assim, a gente foi formando isso, meio que buscando informação daqui, dali, a gente acabou atirando para vários lados, depois a gente recuou, e com o Arthur a gente organizou isso, né. Hoje estamos caminhando aí para ir, se não dobrando, mas quase, né, assim, aumentar a produção, aumentar como se fala, Arthur, a lotação, né, Lotação. a lotação da E bacana trazer um ponto que o Olavo comentou, de sair atirando, né. Eles começaram num período que ainda sair atirando naquele momento ia dar dinheiro, né.
Só que a gente sabe que depois a coisa começa a pegar preço, e chega na reposição, aí a coisa depois ia chegar a conta, né? Você mesmo aqui saindo comprando animais, 180, 170, quando chegou a comprar vaca aqui, né? Até 160, né? Então, assim, atirando e comprando coisa barata, né? Então a gente pega uma safra que tem um efeito de mercado muito grande, que vai maquiar o resultado da fazenda nesse ano. Mas e a próxima safra? Como que seria? Então, assim, essa safra a gente fez mais essa organização para colocar a fazenda no eixo da onde eles queriam mesmo, que é uma recria e engorda. Muito interessante, muito interessante. Assim, eu vejo uma questão muito falada, né, que a gente até fala em todos os podcasts. A Marina até conversou com a gente no último podcast, o Neto também, que essa parte do senhor, essa vivência do senhor que teve com pessoas, né, que não é uma coisa fácil de lidar, igual eu estava falando com o Arthur, é muito mais fácil lidar com gado do que lidar com gente, Verdade. né, mas para lidar com gado precisa de gente, né, e onde se aplica, né, eu também sou cristão, acredito em Deus, e isso se aplica muito no nosso meio hoje. Hoje você não vê um pecuarista que não acredita em Deus, né? Você vê um pecuarista que ele tem que ter fé naquilo que ele está fazendo. Porque por mais que venha um técnico, por mais que venha um prático, por mais que venha a mão de obra, por mais que venha vários processos, a gente tem que crer naquilo ali que vai dar certo. Tem que ter que Sim, a gente já fala oração, né? Você sim, tem que orar, mas tem que ter ação também. sim. Mas antes de tudo, você tem que botar ali o joelho no chão e agradecer e entender por que você está tendo aquele desafio. Ó, se você não tivesse essa dor de cabeça antes, hoje vocês não estariam com a organização que vocês têm agora. Talvez vocês nem teriam comprado a fazenda, né? E não estariam com essa produtividade que está hoje, né? Talvez vocês não estavam entendendo. Então, tudo tem um propósito. Eu acho que tudo tem um propósito, tudo que tem aquilo por trás ali é o ditado certo da Bíblia, que Deus escreve certo por linhas tortas, Verdade. né? Que a gente sempre tem que entender o que isso vai fornecer para a gente como pessoa, como ser humano também, e o que você vai entregar como ser humano também para aquilo, né? É, é uma coisa que é falado muito hoje, né? Que, repito, hoje você não vê o pecuarista que não acredita em Deus, o agricultor que não acredita em Deus. Isso é muito falado entre a gente, né? Entre esse meio nosso, né, Arthur? Uma coisa que eu queria perguntar ao senhor é questão aqui da fazenda. O Arthur ele veio um pouquinho depois, né? E teve a implantação da parte das cercas da fazenda, que foi aqui o senhor mesmo que fez a parte da cerca da fazenda. Tem umas cercas que foram atribuídas à cerca elétrica, tem a cerca convencional também. Não sei se ela é toda elétrica ou se é toda convencional. Assim, esse projeto, essa parte de cerca, eu vi que os aparelhos são aparelhos de altíssima qualidade, são aparelhos de boa qualidade mesmo, que são a parte da Tamara Speedrite, que nós temos até lá, e tem a parte dos brincos também, eletrônicos, mas a implantação desse projeto foi feita pelo senhor aqui dentro da fazenda. Como foi essa implantação, as dificuldades que vocês tiveram durante esse processo? Foi muito interessante, assim, tem sido, na verdade, tem sido, assim, um desafio. Eu tenho uma formação técnica como eletricista, apesar que é bem já tem muitos anos, eu nunca atualizei, né, as coisas mudaram, mas isso ajudou um pouco, né, porque, assim, eu entendo um pouco da questão da corrente elétrica. E aí nós fomos atrás de aparelhos, a gente queria aparelhos bons, e aí a gente pensou muito, eu e o Pierre, nós conversamos, e surgiu a ideia da gente fazer com 2, 3 aparelhos. A Speedrite mesmo oferece de 6.000, A 12.000. 12 e 18, né. Isso. A gente preferiu o de 6, porque eu coloco Você 2. setoriza. Eu Fazendo. setorizo e ainda tenho um de reserva, né. Como a gente estava entrando nesse desafio, a fazenda hoje, 95% das cercas internas são elétricas. A cerca das divisas não, elas são cercas O comum. perímetro ele é cerca convencional. Isso, mas, eu acho que tem alguns metros ainda de cerca convencional dentro da fazenda, mas 95, 97% é tudo cerca elétrica. Tem sido um desafio ainda a gente manter a voltagem correta, que atenda
a necessidade de segurar o gado. Mas é um aprendizado, né? É, Mas cometemos alguns erros, alguns acertos e a gente vem acertando. Uma das coisas que nós tivemos muita dificuldade aqui foi da energia elétrica. Eu até brinco, não vou usar o termo aqui, mas é muito chulo, mas eu brinco que nós não temos fases, né? Nós temos quase parecido com fase, mas não é, né? Que a nossa energia é muito ruim. E isso trouxe muito problema para a gente. Ficamos sem eletricidade. Às vezes a eletricidade aqui é 220, não dá 230, 130, às vezes chega ali a 128, 129, parece uma corrente de 127, né? Então isso, aí nós optamos como o aparelho não fazendo propaganda, mas o aparelho da Spirit, ela tem essa ele função. fornece isso de você pode colocar na rede Isso. elétrica ou colocar na placa solar. E foi uma das coisas que me atraiu para a Speed, foi justamente essa versatilidade, que Sim. eu poderia migrar. Hoje a nossa cerca elétrica é toda fotovoltaica, né? Sim, Toda na sim. plaquinha solar. Tem um ponto muito importante na questão da cerca elétrica, que eu até conversei no podcast anterior com o Tricente, que o baixo custo de implantação dela, por diminuir quantidade de fios, diminuir quantidade de estacas, pode chegar até 70%, dependendo da cerca que você está implantando. Uma ELPF mesmo, a gente usa cerca de 70% de custo a menos. A nossa aqui chegou a entre 50% e 60% a menos. A menos, a A implantação da menos, cerca sim. elétrica. Para você ter uma noção, os aparelhos, né, a Speedride, até fazendo propaganda mesmo, tem uma afinidade muito grande com a questão da Tamares, né, que é a fabricante ali, que eles têm funções que conseguem atender muito bem a propriedade em questão de tecnologia nos aparelhos mais simples. Você vê, você está com um 6.000i ali, né? Eu vi a instalação do kit para-raio, a primeira vez que eu chego numa fazenda que eu não fiz a instalação do kit, que ele está bem instalado. Meus parabéns, o dispositivo para-raio ali bonitinho virado para fora, para se ele estourar você dá uma olhada, a mola ali 25 centímetros do isolador, as estaquinhas do kit para-raio separado da cerca, eu faço sempre dessa forma, né? E muita ligação feita com grampo conector. As ligações ali feitas com grampo, porque quando você faz a mola, você cria uma resistência e o choque bate e ele volta. Ou ele cria uma resistência no choque até passar para outra cerca. Isso daí diminui muito a voltagem da cerca. A limpeza também, assim, não é do dia para a noite que vocês vão chegar na fazenda e implantar uma cerca elétrica e aprender a trabalhar com ela, né? A cerca ela tem que ser gradual, ela é gradual o aprendizado. Então, quando você faz a implantação da cerca elétrica, tem uma limpeza na cerca que você tem que ser feita, mas nisso você consegue diminuir a quantidade de limpezas da cerca ali, porque também não tem como você estar roçando todo dia uma cerca, com a potência do aparelho. Se um aparelho daquele ali, ele fornece até 10.000 volts, né? O que segura o gado? Tem estudos aí que até 4.000 volts você segura tranquilo. Ele estava com 4.700, tá? Dentro da A média, gente bom. descobriu ali uma fuga, foi até engraçado, eu acho que sem querer, encostaram um fio do colchete, né? Um colchete, Aí, tem essa do mas colchete. nós estamos conseguindo estabilizar aqui em 6, 7, né? Volts por, 7.000 assim, volts. isso, né? Então, assim, tá bem... Tem uma tecnologia muito boa também deles, que você utiliza o controle remoto. Nós né? temos liga, dois daqueles. desliga a Isso. cerca, que você Muito consegue bom, inclusive. utilizar para fazer uma manutenção, que é muito boa. Mas fora essas tecnologias, também tem uma tecnologia muito legal, que até foi lá da agropecuária, que o Arthur estava utilizando agora ali no curral, que é a tecnologia do bastão. Do Você deu bastão e aquela os brincos implantada. eletrônicos, isso. E a diferença desse produto aqui na fazenda, dessa tecnologia que você implantou aqui na fazenda, que eu creio que já veio de uma ideia já de Arthur ter colocado aqui, o que implica isso daí no seu manejo? Antes a gente tava trabalhando com ferro, né, Olavo? Sim. A gente começa a tirar os erros do caminho, né? Porque quando a gente começa nas anotações, um canta, outro anota. Dali já vai ter um erro praticamente, né? O 2, o 3 ali já confunde com o 6. Então a gente começa a eliminar esse tipo de trabalho sem falar na praticidade, né? Então aumenta muito o volume do trabalho. E se a gente quer crescer rebanho, a gente também tem que crescer a nossa agilidade dentro do curral. Então, assim, qualquer tipo de manejo que venha para acrescentar dentro do curral,
vai ser o nosso sucesso, porque a gente quer trabalhar com dobrar, triplicar o número de cabeças nas próximas safras, né? Então passa por esse tipo de prática para facilitar o manejo no curral Sim, e trazer o real peso que o animal tá ali, tirando esses erros de percurso, né? sim, sim, com certeza. Hoje o seu Olavo, ele participa bem na parte prática aqui da fazenda. Como é essa relação aqui entre o zootecnista, né, da fazenda e a parte de gerência? Bom, nós somos parceiro, né, Sem Arthur? Nós dúvida. somos parceiro. Então, uma coisa que tem sido, talvez isso eu já trouxe também da minha própria formação, né, assim, trabalhar em equipe, né. A igreja a gente sempre trabalhou muito em equipe, trabalho voluntário, né, então exigia muito isso. Então, assim, a gente está sempre se falando, né, eu tenho alguma dúvida, eu pergunto, da mesma coisa, a gente não tem, assim, nenhum bloqueio de estar se falando, de Sim. estar se comunicando. Eu acho que a comunicação também entre setores é muito importante e às vezes não é nem porque eu estou com dúvida, mas só para ter aquele aval, aquele acerto, né? Não, realmente a gente está fazendo a coisa certa. Eu ligo para Arthur, ou às vezes mando mensagem, ele responde, ele é muito também, muito atencioso nisso, isso aí tem que tirar o chapéu, Arthur, né? Isso tem feito É, a diferença, porque assim, às vezes ele está fora de área, eu mando uma mensagem, assim que ele pode, ele retorna, ou me liga, ou ele responde. Então isso tem sido, assim, muito bom. É o que fez a diferença nesses acerto fino, né. Embora a gente ainda eu acho que o fino ainda tem muito para fazer, sim, né, Arthur, mas a gente está entrando, assim, e a comunicação, essa parceria tem sido muito boa. E o É, bom é quando a gente visualiza que tem o fino para fazer, né? É o sinal que a gente está sim, entendendo onde a gente com quer chegar, né? certeza. E sabe do potencial. Uma coisa bacana que a gente, aqui no off, a gente conversando sobre mão de obra, né? Uma prática interessante da fazenda é que os funcionários, no planejamento, a gente destina uma participação do lucro. Então, assim, os funcionários participam daquilo que eles estão trabalhando no dia a dia. Então, é uma forma de você engajar a sua equipe. E não adianta a gente ficar reclamando de mão de obra. A gente trazer formas de começar a De atrair, melhorar essa mão de obra. melhorar e atrair a mão de obra. Um apagão de mão de obra existe, mas é por quê? Para a velha pecuária, né? É. Então a gente tem que começar a trazer as novas gerações, mostrando o projeto, mostrando onde pode chegar, qual que é a remuneração dela trabalhar dentro da propriedade, como atrair. Porque hoje, assim, não adianta você também brigar com a mão de obra, né? Falada sempre, todos os podcasts, a maior dificuldade dos pecuaristas é a mão de obra, né? De encontrar a mão de obra, mas muito dessa mão de obra que é difícil de encontrar é aquela mão de obra braçal. Hoje você tem muito um curso técnico, é voltado para maquinário, né? Para tecnologia. Olha só, hoje cerca elétrica não é mais um cerqueiro que faz, né? Porque para botar um estaca a cada 25 metros, você fazer 1 quilômetro de cerca, são É, a 25 gente ainda estacas. arruma aqui ainda, né? É 25 estacas, entendeu? Se você tiver um trator com a furadeirinha, você faz em meia hora, né? Aí você... É uma tecnologia, né? Hoje, um bastão para você trabalhar lá no curral não é um técnico antigo que trabalhava ali fazendo uma vacinação, ia chegar lá com a seringa, aplicar a seringa em 200 animais, e era a mesma seringa, era a mesma agulha, depois passava uma água na agulha, guardava Uhum. e no outro dia a mesma coisa. Não, hoje é diferente. Hoje tem um manejo sanitário que tem que ser feito de uma forma certa, tem um padrão, tem um parâmetro, tem uma técnica por trás. E essa mão de obra de hoje, ela é treinada para esse tipo de manejo, esse tipo de pecuária. Não é para aquela pecuária antiga, né, É, a extensiva antiga. É para uma pecuária tecnológica. A gente busca, assim, no meio do nosso tecnologia lá, da agropecuária, da loja e da consultoria também, em treinar as pessoas da fazenda a trabalharem com a tecnologia. Se você, porque diz, a tecnologia está tomando a mão de obra, né? Mas não, a tecnologia está buscando uma mão de obra capacitada para isso daí. Se tivesse uma pessoa ali que trabalhasse com bastão, você estava aqui antes, a gente estava aqui conversando antes e tinha um cara lá fazendo no bastão, mas não tem. Então você não tem um gerente de campo, vamos botar assim, colocar dentro das outras fazendas. Tem os vaqueiros.
que ele sabe montar no cavalo, mexer com o gado ali, mas não entende do bastão. E a ideia é eles trabalharem mesmo, eles assim a trabalham. gente está no aprendizado ainda, né? Então, esse foi o segundo manejo que a gente está fazendo de implementação do brinco eletrônico, né? E eu preferi estar presente para poder estar ali e mostrando como que é feito, né? Ensinando, né? Exatamente. Ensinando, Participando. eles entendendo ali. E para agradecer vocês aqui mesmo, antes da gente finalizar o podcast, perguntar o Arthur aqui primeiro, qual o legado, Arthur, que você deixa aí para sua pecuária? Diga para nós aí qual o legado que você deixa para sua pecuária. Cara, acho que o legado é de monetizar e conseguir trazer projetos de sucesso para novos pecuaristas, né, que estão adentrando e não ser um detrator da nossa do nosso sistema, mas mostrar que a gente tem saída, que a gente tem muita tecnologia, que a gente tem muita coisa para monetizar esse tipo de investimento e quem sabe adquirir mais terras para poder não parar, entendeu? Esse tipo de pensamento que o Pierre tem, que o seu Olavo tem, com tecnologia, daqui a pouco a gente vai estar trabalhando com coxos, com monitoramento, com certeza, drones, eu já até questionei você uma vez sobre drone de contagem, é uma coisa que o Pierre sempre cobra a gente. Isso daí é uma tecnologia que nós vamos implantar aqui. Então, você Tô mandou o esperando vídeo... chegar o drone, tô esperando chegar o drone, que é uma tecnologia, para quem não sabe, existe uma tecnologia hoje que é implantada no Brasil, que está sendo implantada no Brasil, que em poucas fazendas tem, que é uma tecnologia onde você faz um monitoramento da fazenda inteira com drone. Isso que a gente faz um fotomosaico da fazenda, esse fotomosaico vai identificar onde tem os coxos, os bebedouros, né, e o score da pastagem e o score dos animais. Dentro desse sistema, você consegue ver se o coxo está limpo, se o coxo está sujo, se o bebedouro está limpo, se o bebedouro está sujo, se a cerca está quebrada, se o gado está... O comportamento do gado, que assim, a gente sabe o comportamento do gado, ele tem o horário de pastejo, tem o horário de consumo e tem o horário de pastejo. Se você interferir no horário de pastejo com consumo, você faz com que o gado pasteje no sol quente. Isso não é bom para ruminação, porque o gado não ganha peso pastejando, ele ganha peso ruminando. Então, isso mostra o comportamento do animal e principalmente em confinamento, mas em gado a pasto também. É uma grande tecnologia que está vindo aí e nós vamos estar com uma grande novidade. Então, a Fazenda tem esse DNA de trazer inovações. Provavelmente a gente trabalha com irrigação, que a gente tem um canhão, que a gente vai começar a irrigar algumas áreas também. E esse é o foco, é trazer mais automação, não para substituir a mão de obra, mas para facilitar de quem já está trabalhando aqui. Sim. E o caminho é esse. Trazer as novas gerações, trazer as novas tecnologias para melhorar o nosso negócio. E o senhor Olavo, qual o legado que o senhor deixa? É que a gente deve encarar os desafios, não ter medo, que é possível fazer. Tem uma frase que Arthur trouxe para cá: tudo que é medido pode ser melhorado. Isso, essa frase eu conheço bem. Então, esse tem sido um lema para a gente. E o que a gente pode medir aqui, a gente pode melhorar. O que a gente pode medir, a gente pode ampliar. E eu ouvi uma frase aqui da região, que aqui é uma região difícil demais de trabalhar, mas não é impossível. E a gente quer deixar esse legado, que é possível fazer. É possível ter uma fazenda rentável, mesmo num lugar em que muita gente dizia que era uma região difícil. Inclusive o pessoal sempre fala aqui, eu ouço muito isso: ah, o sertão é difícil. Difícil é não fazer nada, Isso é verdade. né? E outra coisa também, se não existe nenhum problema é porque não está acontecendo nada. Exatamente. Eu tenho esse ditado que eu levo ele para a vida. Se não existe nenhum problema, se não aconteceu nenhum problema, você pode correr na fazenda. Pode correr para lá, porque o problema está grande. Se não te mandaram Se não te mensagem, mandaram mensagem, pode correr para a fazenda. Ou então, se você mandou e disse está tudo bem, corre para a fazenda, porque não está. Sempre vai existir um problema. Se não tem um problema é porque não está acontecendo nada. O carro só fura o pneu se ele estiver andando, o gado só engorda se ele estiver pastejando, o coxo só quebra se o gado estiver comendo, o bebedouro só quebra a mangueira se o gado estiver bebendo, o curral só quebra um mourão se ele estiver funcionando, estiver com o gado dentro, o tronco só para de funcionar se o gado estiver passando. Então sempre vai existir um problema e a gente tem que sempre focar em solucionar problemas, que essa é a nossa função como técnico, de estar dentro das fazendas, né? Esse é um ponto muito interessante também.
E uma mensagem final para nossos ouvintes, nossos telespectadores, como o pessoal fala. Fala aí uma mensagem final, pessoal. O Olavo já deu um spoiler, né? Mas é tudo que pode ser medido, pode ser melhorado. E o seu Olavo? Que os desafios sempre vão surgir, mas eles só fazem a gente melhorar, fazem a gente crescer, desenvolver como ser humano. Isso é verdade. E esse foi mais um podcast Pecuária 5.0, podcast para quem gosta de gado, um episódio muito bom. Você que não assistiu o podcast anterior com o Pierre, a Fazenda do Pierre, né, com o Tricente, assiste aqui, ó, o link tá aqui em cima. Quem não conhece a Gefoscal, dá uma olhada aí no nosso link que tá aqui no YouTube. E foi mais um podcast Pecuária 5.0, podcast para quem gosta de gado.